Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 12. Mateus 21, verso 12, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirastes perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Então, eu quero falar nesta noite sobre a revolta de Jesus com os mercadores da fé. Porque tratando desse tema, nada é mais atual do que o que nós temos vivenciado no meio evangélico, no meio cristão, né? Dos nossos dias, aonde a fé ela tem sido mercantilizada, né, no meio evangélico que nós presenciamos, que nós percebemos, que nós visualizamos. E nós estamos diante de um texto que mostra Jesus Cristo tendo um momento de ira muito grande, justamente por conta do comportamento que a liderança religiosa estava tendo diante das pessoas, né, diante de um cenário religioso, o comportamento que esses líderes eles estavam tendo. E nós percebemos, talvez, esse momento registre o momento de maior, vamos dizer assim, fúria de Jesus Cristo, ira, né, de Jesus Cristo diante de uma cena, né, diante de uma situação. Se não me falha a memória, esse é o momento em que a Bíblia expressa, né, o momento de maior fúria de Jesus Cristo por conta de uma situação que lhe desagradava. No Novo Testamento, há duas palavras para traduzir ou para expressar a questão do templo, né? Mas a diferença é clara entre ambas. O templo mesmo se chama, o local do santuário, do Santo do Santo, esse local se chama de naos. Era um edifício relativamente pequeno e continha o lugar santo e o santíssimo, a qual se podia entrar apenas o sumo sacerdote no dia da expiação. Então o templo, propriamente dito, era um local pequeno, um local reduzido, né? E o lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote, durante uma vez ao ano, poderia adentrar aquele espaço. Mas a naus estava rodeada por um amplo espaço ocupado por pátios sucessivos, né? Então havia vários outros ambientes, vários outros espaços que determinadas pessoas poderiam adentrar. Havia o espaço dos sacerdotes, o espaço que apenas os homens poderiam entrar, havia o espaço que as mulheres e os homens poderiam estar presentes, havia o local que os gentios poderiam também entrar naquele local. Então, o primeiro lugar
estava o pátio dos gentios, onde poderia entrar qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia adentrar a esse espaço. Depois vinha o pátio das mulheres, ao qual se penetrava pela porta formosa. Qualquer israelita poderia entrar naquele local. Então, desde que você fosse um judeu, né, você poderia adentrar no pátio das mulheres. Não apenas as mulheres adentravam ali, os homens também poderiam entrar, se assim quisessem. Depois desse, existia o pátio dos israelitas, ao qual se entrava pela porta de Nicanor. Lembrando que toda a construção do templo, ela tinha várias portas que davam saída para um determinado local. E dependendo dessa região, do pátio que você iria adentrar, você entrava por uma porta específica. E o pátio dos israelitas entrava-se pela porta de Nicanor. Uma porta grande de bronze, que necessitava de 20 homens para movimentá-la. Para abrir e fechar essa porta, era necessário 20 homens para, locomovê-la, abrindo ou fechando. Nesse pátio, era onde se reunia o povo para o culto, Por último, vinha o pátio dos sacerdotes, onde ali estava o grande altar das oferendas, o altar do incenso, o candelabro de 7 braços e a mesa do pão da proposição, e a bacia de bronze, e atrás do qual estava a naus, o lugar santíssimo, aonde se localizava a Arca da Aliança. Toda essa superfície, incluindo todo o pátio, recebe o nome de templo em nossas traduções. Então, quando nós olhamos para a palavra templo, nós não estamos falando apenas do lugar santíssimo, Geralmente, quando nós falamos da palavra templo, nós estamos nos referindo a todo esse espaço, aonde ficava o lugar santíssimo, mas também todos os demais espaços, o lugar santo, o pátio dos israelitas, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. O cenário onde transcorre esse incidente é o pátio dos gentios, o qual poderia entrar qualquer pessoa. Então, o lugar que Jesus entra, chutando tudo, derrubando e expulsando os cambistas, esse incidente, ele ocorre no pátio dos gentios, era onde qualquer pessoa poderia entrar, e era o local que, pelo motivo de que qualquer pessoa poderia entrar, era o local que ficava mais cheio, era o local em que havia uma grande aglomeração, Sempre estava cheio de gente, mas na época da Páscoa, com peregrinos vindo de todas as regiões, esse local estava abarrotado, irmãos. Geralmente esse local ele era muito visitado por um grupo muito grande de pessoas. Mas quando se fala das festas, das 3 grandes festas, esse local ficava quase que inviável, a entrada das pessoas. Neste pátio dos gentios, se desenvolviam 2 tipos de comércio, Por um lado, havia o câmbio de moedas, pois todos os judeus deviam pagar ao templo um imposto de meio ciclo, e o pagamento devia ser feito perto da Páscoa. Então, havia o câmbio, a troca das moedas, como nós conhecemos hoje, de maneira muito semelhante, onde as pessoas, quando vão viajar, elas fazem esse câmbio, ou em algum local aqui no Brasil, ou no local para onde você vai viajar, você pode deixar também para fazer lá, tanto faz. Era ali onde a grande maioria dos peregrinos judeus do resto do mundo fazia os seus pagamentos. Então, como o imposto ao templo, ele era pago por uma moeda específica, havia uma moeda específica para se pagar, as pessoas, quando vinham de outra região, ela trocava o seu dinheiro, se a sua moeda fosse uma moeda de valor inferior ao que era utilizado no templo. Então, este imposto era preciso pagá-lo por certo tipo de moeda.
embora para qualquer outro fim, todas as moedas eram aceitas na Palestina. Não se podia pagar com moedas de uma liga de qualidade inferior ou em moedas com defeitos, e sim com moedas de prata de alta qualidade. Então, se alguém chegava com uma prata de qualidade inferior àquela que era utilizada dentro do templo, ela precisava fazer a troca dessa moeda com os cambistas. A tarefa dos cambistas era trocar o dinheiro, e não servia como dinheiro apropriado para o pagamento do imposto. Aparentemente, tratava-se de uma tarefa muito necessária, mas o problema era que estes cambistas cobravam uma taxa para fazer o câmbio, e o valor ele era abusivo. O problema não era cobrar a taxa pelo câmbio, porque em todo local que você faz o câmbio, existe uma taxa que você paga. Então, quando você vê, volta e meia, você vê falando do dólar, há o dólar comercial, há o preço do dólar paralelo. Então, há um preço para você comprar o dólar, ele é um valor, e se você for vender, ele é outro valor, porque existe uma taxa que você paga na hora que você vai fazer essa troca. Então, isso não era o problema, propriamente dito. Mas esses cambistas, eles estavam agindo como se fosse hoje um agiota. Eles estavam cobrando uma taxa excessiva para fazer essa troca, para trocar a moeda. Nem tudo ia para o bolso dos cambistas, é verdade, porque parte desse valor que era cobrado, uma parte se classificava como oferta voluntária, outra parte servia para consertar as estradas, e a outra parte chegava de algum modo ao tesouro do templo. Então esse dinheiro ele era dividido, né, para o templo, para uma oferta voluntária e para consertar as estradas, por onde os próprios peregrinos passavam, né, para poder chegar até a Palestina. O procedimento em si não era necessariamente um abuso, mas a forma como era feita tornava-se abusiva. Assim como nos nossos dias, o método que algumas pessoas utilizam dentro do meio religioso é que se torna um pecado, não aquilo que se está fazendo. Por exemplo, quando algum líder, quando um pastor, alguma liderança religiosa, ele faz um apelo para a igreja concernente a uma necessidade financeira que a igreja está passando, eu não vejo nisso um problema. O problema é a forma como isso é feito. É essa forma de mercantilizar a fé. É quando as pessoas estão trocando ou vendendo a fé por um determinado preço específico. Quando, por exemplo, acontecia algo igualzinho a isso, e foi a principal razão da revolta de Lutero, quando estavam se vendendo a salvação nos tempos em que ele exercia, né, o ministério sacerdotal. Então se comprava a salvação. Hoje em dia, em muitos ambientes se compram a bênção de Deus, se compram a cura, se compra a intervenção divina, mediante a participação em uma determinada campanha. Obviamente que você participa mediante uma oferta pré-estabelecida. Então estão vendendo as realizações divinas. E esse era o problema. Então o procedimento em si não era o problema, mas a forma como isso estava sendo feito. Presta-se para a exploração dos peregrinos que chegavam ao templo para adorar o seu Deus. E não há a menor dúvida de que os cambistas tiravam uma grande vantagem da sua função. A venda de animais era algo ainda pior, né? Porque Jesus ele expulsa tanto os cambistas como os vendedores de animais. Perceba que às vezes um
uma prática equivocada, ela leva a uma compreensão equivocada daquilo que o texto apresenta. Por exemplo, eu já vi vários irmãos, não apenas um nem dois, mas alguns irmãos, por exemplo, questionando o fato de que a igreja venda alguma coisa dentro do seu ambiente, por exemplo, uma cantina, qualquer coisa que seja com relação a isso. Tomando por base esse texto, né, de que Jesus ele expulsou os cambistas e aquele que vendiam os animais. O problema em si não era a venda. Jesus não estava incomodado porque havia pessoas vendendo animais ali dentro. Não foi isso que incomodou Jesus. Jesus ele não ficou incomodado porque havia pessoas fazendo o câmbio de moeda, porque era necessário fazer o câmbio. Então Jesus não está incomodado com isso. Jesus está incomodado na taxa que eles estavam cobrando para poder fazer esse câmbio. E Jesus estava incomodado com o preço que eles estavam cobrando pelos animais. Não era o valor, né, do animal em si. Não era a venda do animal em si que incomodava Jesus, mas o valor. É como você vai a algum local e você vai comprar algo. Eu já deixei de comprar algumas coisas. Não é porque aquilo é excessivamente caro e você não possa pagar. Mas é pelo abuso que a pessoa está tendo de te cobrar um valor excessivamente mais alto do que aquilo vale. Por exemplo, você vai num determinado local e você vai comprar uma água e a pessoa te pede R$5 num copinho de água. Ora, R$5 não é muito dinheiro. Mas muitas vezes eu deixo de comprar, não é pelo valor do dinheiro, mas pelo abuso que está havendo. Não, eu fico com sede, eu vou mais adiante e vou comprar em outro local. Vou aguentar aqui mais meia hora de sede e bebo água quando eu chegar em casa. Mas que desaforo. E é isso que incomodava Jesus. Era o abuso pelo preço que se estava vendendo aquele negócio, os animais. Para a maior parte das visitas ao templo, necessitava algum tipo de oferta. Sobretudo nessas festas, né? E havia uma palavra de Deus que quando as pessoas fossem ao templo, não chegasse de mão vazia. Então todo mundo que ia deveria levar algo, deveria levar uma oferta. E havia a possibilidade de que cada pessoa levasse, mesmo aqueles que eram mais pobres, né? Então perceba que aqueles que eram mais pobres, eles poderiam levar até mesmo um casal de pombas e oferecer ao Senhor como a sua oferta, porque era o que eles poderiam ofertar. Então as pombas eram necessárias quando uma mulher, por exemplo, ia purificar-se depois de ter dado à luz, ou quando um leproso ia fazer comprovar e certificar a sua cura. Então não era necessariamente a pomba. Se você tinha uma condição financeira melhor, você poderia levar um cordeiro, ou você poderia levar um novilho, se assim você pudesse. Mas se a sua condição financeira não cabia, você poderia levar um casal de pombas. Era muito fácil comprar animais para o sacrifício fora do templo, mas qualquer animal que fosse oferecido não poderia ter o menor defeito. Então deveria ser um animal sem qualquer tipo de defeito, porque não é apenas os líderes religiosos que erravam, o povo também era complicado, irmãos. Tinha gente que levava a ovelha que estava doente, estava para morrer já, né? Bom, essa daqui já vai morrer mesmo, então peraí, deixa eu levar ela para o sacrifício, né? Então eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Vai morrer de qualquer jeito, então eu levo para o sacrifício. Levava um animal manco, levava animais que não deveria ser levado. Então o que acontecia? Havia os sacerdotes que inspecionavam o animal, para ver se o animal estava apto para ser oferecido. Porque essa era também a orientação de Deus, de que o animal não poderia ter defeito. Então você não poderia dar aquilo que já estava estragado. É a mesma coisa que tem um negócio para você lá que já está estragado, e você fala, bom, isso aqui já está estragado mesmo, então eu vou doar isso aqui, né? Eu vou dar
vou dar para determinada pessoa, eu já mato 2 coelhos com uma cajadada, eu me livro do negócio, né, e ainda faço uma caridade. Era mais ou menos isso que as pessoas pensavam. E aí o sacerdote inspecionava o animal. Havia inspetores oficiais para os animais. Agora, qual que era o problema desses inspetores? Eles sempre recusavam o animal adquirido fora do templo e indicavam aos fiéis que fosse comprá-lo nos postos e casinhas do templo. E por que as pessoas não levavam o seu animal? Porque tinha gente que vinha de longe, irmão. Tinha gente que viajava 100 quilômetros, 200 quilômetros, para ir ao templo. Então, ficou cômodo para as pessoas ir sem o animal, era muito melhor. E quando eles chegavam lá em Jerusalém, eles compravam o animal. E eles poderiam comprar esse animal fora do templo. Só que qual era o problema? Quando ele chegava com esse animal para oferecer, o sacerdote olhava e dizia, não, esse animal não serve. Recusava. E aí as pessoas tinham que comprar o animal dentro do templo. E aí, meu irmão, é igual já viu aquelas festas que você vai que não pode levar nada? Era mais ou menos isso, né? Do lado de fora, uma latinha de refrigerante custa R$2. Quando você entra, se você entrar dentro da festa é 10. Só que você não pode entrar com ela. Era mais ou menos isso que acontecia. Era mais ou menos isso que acontecia. Eles não aceitavam o animal que era comprado fora e indicava para comprar um animal lá dentro, só que o animal era muito mais caro. Então, é diante desse cenário, meus irmãos, diante desse cenário, Jesus toma uma atitude bastante controvertida, mostrando a sua indignação com tudo o que estava ocorrendo. E é quando ele começa a derrubar tudo, ele diz, olha, a casa de Deus é uma casa de oração, e vocês estão transformando, vocês na verdade não estão, né, já havia transformado, vocês transformaram isso aqui em um convívio de salteadores. Aqui é um local de oração, e vocês fizeram disso um convívio de ladrões. Tem um monte de ladrão aqui dentro. Essa é a razão da revolta de Cristo. E ele começa a expulsar aqueles que ali estavam vendendo, comprando, trocando. Jesus põe todo mundo para correr, derruba as bancas, é moeda espalhada para todo lado, pomba que é solta, cabrito que... Imagina o corre-corre que foi ali dentro. Imagina a bagunça, aquele negócio lotado, pomba voando, cabrito correndo, né, cabra, imagina, moeda caindo. Essa é a revolta de Jesus Cristo, né? Mas além disso, este incidente, ele nos mostra outras coisas a respeito de Jesus, que eu quero brevemente citar aqui 3 coisas a respeito de Jesus, apresentado diante desse episódio. Primeira coisa, mostra-nos que uma das manifestações mais furiosas de sua ira se dirigiu contra aqueles que exploravam o seu próximo, e em especial contra quem fazia isso em nome da religião. Pior do que explorar as pessoas, era fazer isso em nome da fé das pessoas, irmãos. As pessoas, essa liderança aproveitava a condição de vulnerabilidade daquelas pessoas para explorá-la. É como alguém que chega na igreja desesperado, irmãos, porque os filhos estão nas drogas, porque o marido chega em casa todo dia embriagado, é porque uma filha entrou para o mundo da prostituição, e chega ali um irmão, uma irmã, uma pessoa desesperado diante de um cenário como esse, ou qualquer outra coisa, né, que leve a pessoa a uma preocupação excessiva, e mediante uma situação de vulnerabilidade como essa da pessoa, o líder religioso, ainda aproveitando essa fragilidade da pessoa, ainda explora ela, ainda explora essa pessoa diante de um cenário como esse. E é como disse o próprio Jesus Cristo, que ele não quebraria a cana que já estava trilhada. Ele não é aquele que vai explorar alguém que já está numa situação de dificuldade. E era isso que as pessoas estavam fazendo.
E Jesus fica revoltado com essa exploração, sobretudo porque elas estavam sendo feitas em nome da sua fé. Jeremias, ele também fala sobre isso, no capítulo 7, verso 11, Jeremias diz que os homens tinham convertido o templo em um covil de ladrões. Esse contexto é idêntico ao que temos vivenciado nos nossos dias, quando muitos enriquecem lesando pessoas, e o que é pior, amados, em nome de Deus, enriquece lesando as pessoas, e para piorar o quadro, eles fazem isso em nome de Deus. Isso é muito complicado, meus amados, e Jesus está furioso com essas pessoas. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção para esse texto, é que ele mostra-nos que a sua ira se dirige de maneira particular contra aqueles que impedem as pessoas simples de adorar na casa de Deus. Veja que os peregrinos, meus queridos, eles vinham para adorar, eles queriam servir ao Senhor, eles queriam oferecer algo a Deus, contribuir de alguma maneira, e essa classe religiosa estava sendo um obstáculo, estava sendo um impeditivo para a adoração do povo. Isaías disse, no capítulo 56, verso 7, que a casa de Deus era uma casa de oração para todos os povos. Não há barreiras, não há obstáculo, não há limite, é um local de oração para todos os povos. Algumas das pessoas que ali haviam, devem ter ido com um desejo profundo em suas almas de adorar, orar e buscar a presença de Deus, mas a oração era impossível, irmãos, num local de compra e venda como esse. Era impossível alguém buscar a Deus de uma maneira sincera em um local que estava sendo tomado pelos salteadores. Não havia espaço mais para a busca, para a oração, para a devoção, para uma adoração sincera, porque as pessoas haviam pervertido aquele local. Em vez de dar ênfase para aquele local como sendo aquilo que a palavra do Senhor havia dito, como sendo um local de busca, de adoração, eles haviam transformado aquilo em um encontro de salteadores, em um local onde uma gangue se reunia para dilapidar aquilo que as pessoas tinham, para arrancar aquilo que cada um levava para a casa do Senhor. Aqueles que procuravam a presença de Jesus encontravam um caminho obstruído pelo próprio povo da casa de Deus. Que paradoxo, né, meus queridos? Que contrassenso. Que Deus nos livre de uma situação dessa, meus amados. De que a gente, em algum momento da nossa vida, seja um obstáculo para aquele que quer buscar a presença de Deus. Imagine, essas pessoas, essa liderança era um impeditivo para aquelas pessoas que queriam se voltar para uma busca sincera para o Senhor. Então eles, como disse o próprio Jesus Cristo, se referindo a um grupo religioso, ele diz: os escribas e os fariseus, eles se colocam na porta do céu. Eles não entram, porque as suas atitudes impedem de entrar, e impede que o povo entre. Então ele se colocava na porta do céu e Jesus diz: olha, eles não entram porque os seus pecados lhe impedem, mas eles também são um obstáculo que impossibilita as pessoas que querem entrar no reino de Deus. Deus jamais considerará inocente os que não permitem que outros o adorem. Que Deus nos livre que tal situação ocorra conosco. Que não sejamos um embaraço na vida daqueles que querem buscar ao Senhor com sinceridade, meus queridos, voltando-se para uma adoração sincera. Por último, meus irmãos, nessa passagem, termina com a imagem de Jesus curando os cegos e os coxos no pátio do templo.
Perceba que depois que Jesus expulsa os cambistas, o versículo 14 diz assim, ó: vieram até a ele no templo, cego e coxo, e ele os curou. Estando ainda ali, Jesus ele não expulsou a todos, mas apenas aqueles que tinham a consciência culpada escaparam diante da sua ira. Os que precisavam dele ficaram, pois entendia que Jesus nunca despede de mão vazia os necessitados, aqueles que buscam ao Senhor com um coração sincero, voltado em adoração para Ele. Jesus expulsa apenas os salteadores, irmãos. Mas os adoradores fiéis e sinceros, o texto diz que Jesus atende a todos aqueles que os buscaram. Após Jesus expulsar todos os que não tinham interesse nenhum em adorar a Deus, pois esse é o cenário, né? Não havia interesse em adorar ao Senhor. Após Jesus expulsar todos eles, ele começa a atender os que ali estavam por motivos nobres. Esse acontecimento deixa claro que sempre haverá predisposição de Jesus para atender os adoradores. É por isso que o próprio profeta Jeremias, ele vai dizer que nós encontraremos ao Senhor quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscare de todo o vosso coração. Para concluir, irmãos, assim como nos dias de Jesus, infelizmente muitas igrejas têm se tornado um obstáculo que impede pessoas de coração sincero de se aproximar de Deus por meio da adoração. Nossa tarefa como servo de Deus é de ser um facilitador, construindo pontes que possibilitará esse acesso. Essa é a nossa missão, meus queridos, de ser um facilitador para aqueles que querem se achegar a Deus, para aqueles que têm um coração desejoso de se aproximar do Senhor, que nós possamos de alguma maneira ser usado por Deus para que essas pessoas se aproximem, e não que venhamos ser um obstáculo para aqueles que buscam a sua presença. Jesus expulsa todos aqueles que de alguma maneira tornaram-se um mercador da fé, tornaram-se um negociador da religião. E Jesus ele olha para eles e censura todas as suas ações, porque Jesus entende que eles haviam pervertido o caminho que inicialmente a palavra de Deus direcionava para cada um deles. Que Deus em Cristo nos ajude a continuar sendo de alguma forma sendo esse acesso, ou sendo esse facilitador para aqueles que querem buscar a presença do nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém, meus amados.